Santo Agostinho, Confissões. 530 Livro 12 A Criação. Este livro trata principalmente do problema da origem do mundo, da interpretação alegórica da Bíblia e da existência da matéria informe ou matéria-prima de Aristóteles. 01 A grande tortura. Senhor, na miséria desta vida, o meu coração, agitado pelas palavras da vossa sagrada Escritura, anda profundamente inquieto. Por isto, na maior parte dos casos, a pobreza da inteligência humana se manifesta na abundância de palavras, porque a investigação é mais loquaz no buscar do que no descobrir, o pedir demora mais do que o obter e a mão, batendo a porta, se cansa mais do que recebem um. Mas temos a vossa promessa e quem a destruirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 679 Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir, se vos há. Com efeito, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate, abrir-se-á 680. 679 Romanos 8, 31. 680 João 16, 24 e Mateus 7, 7 e 8. Santo Agostinho, Confissões. 531 Estas são as vossas promessas. Quem temerá ser iludido, quando é a própria verdade quem promete? Underline, 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 underline 022 céus e duas terras. A humildade da minha língua confessa a vossa excelsitude, porque fizeste o céu e a terra. Sim, criastes este céu que vejo e esta terra que piso e donde tiraste a terra que em mim levo. Onde está, Senhor, o céu, do qual ouvimos dizer pela voz do salmista, o céu do céu é do Senhor, mas a terra, ele deu aos filhos dos homens 681. Onde está o céu que não vemos, ante o qual, todo este que vemos é terra? Com efeito, ainda que todo este mundo corpóreo, cujo fundo é a nossa terra, não seja inteiramente bela em todas as suas facetas, contudo, recebeu uma aparência de formosura, mesmo nos seus últimos elementos. Não obstante, em comparação com aquele céu do céu, o céu da nossa terra é terra. 681 Salmo 113, 24. Santo Agostinho, Confissões. 532 Não é, portanto, absurdo dizer que cada um destes dois grandes corpos, o nosso céu e a nossa terra, é terra, se os compararmos àquele céu misterioso que pertence ao Senhor e não aos filhos dos homens. Underline, 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 underline 03 Trevas sobre o abismo. Não admira, pois, que esta terra estava invisível e informe 682. Reduzia-se a uma espécie de abismo profundo onde não entrava luz, por não ter nenhuma forma. Por isto, mandastes que se escrevesse, as trevas estavam espalhadas sobre o abismo. O que são as trevas, senão a ausência da luz? Se houvesse luz, onde é que ela poderia existir se não iluminasse nem aclarasse a superfície da terra? E quando a luz ainda não existia, o que era a presença das trevas, senão a ausência da luz? As trevas reinavam sobre o abismo, porque a luz não brilhava sobre ele, do mesmo modo que reina o silêncio 682 Gênesis 1, 2. Septuaginta. Santo Agostinho, Confissões. 533 Onde não há som. E que significa ver silêncio, senão o não haver som? Não fostes vós, Senhor, que ensinastes esta alma que a vós se confessa. Não me ensinastes, Senhor, que antes de formardes e diferenciardes esta matéria informe, nada existia, nem cor, nem figura, nem corpo, nem espírito? Não era, porém, o nada absoluto. Era antes, a massa informe sem figura. Underline, 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 underline 04 A matéria informe. Que nome darei a esta matéria? Com que sentido e de que modo poderei dá-la a conhecer a inteligências tais, a não ser por meio de algum vocábulo já usado? É possível, por acaso, se descobrir em todas as partes da Terra, alguma coisa mais parecida com essa deformidade total do que a Terra e o abismo? Na verdade, em razão do seu grau ínfimo de ser,
A terra e o abismo são menos formosos que 0S outros pois superiores, tão brilhantes e tão belos. Então, por que não hei de admitir esta matéria forme comodamente manifesta das pessoas pelo nome Santo Agostinho, Confissões? 534 de terra estava invisível e informe que criaste sem beleza, para dela fazerdes um mundo belo? Underline, 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 underline 05 Sua natureza. Quando nosso pensamento, ao procurar saber o que os nossos sentidos atingem a respeito desta matéria informe, responde a si mesmo, não é uma forma inteligível como a vida nem como a justiça, porque ela é matéria corpórea, nem mesmo forma sensível. Porque o que se vê e se sente não pode ser invisível e informe. Quando o pensamento humano se diz estas coisas, procura conhecê-la, ignorando-a ou ignorá-la, conhecendo-a. Underline, 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 underline 06 O conceito da matéria informe. Senhor, se pela boca e pela pena vos confessar tudo o que acerca desta matéria me ensinastes, tenho a dizer-vos que não percebia nada quando outrora ouvia pronunciar este nome a pessoas que também nada entendem e Santo Agostinho, Confissões. 535 Imaginava-a sob numerosas formas diversas, sem conseguir concretizá-la na imaginação. O meu espírito revolvia, em imensa desordem, formas hediondas e horríveis. Mas enfim, sempre eram formas. Chamava enorme a essa matéria não porque não tivesse forma, mas por ser tal que, se me aparecesse assim tão insólita e imprópria, ela afastaria os meus sentidos e perturbaria a minha fraqueza humana. O que eu imaginava era informe, não por carência de toda forma, mas por comparação com as formas mais belas. Mas a verdadeira razão persuadia-me a que, se quisesse imaginar um ser informe, o abstraísse de todas as minudências de forma. Não me era possível, porque mais depressa julgava como inexistente o que não tinha forma do que concebia um meio termo entre a forma e o nada, que não fosse nem forma, nem nada, mas um ser informe próximo do não ser. A minha inteligência então cessou de interrogar a imaginação cheia de imagens de formas corpóreas que ela, a seu arbítrio, ia mudando e variando. Fixei a atenção nos mesmos corpos, analisando mais profundamente a sua mutabilidade, pela qual deixam de ser o que tinham sido, para começarem a ser o que não eram. Suspeitei de Santo Agostinho, Confissões. 536 que esta transição de uma forma para outra se fazia por meio de qualquer ser informe e não pelo nada absoluto. Mas o que eu desejava era saber e não suspeitar. Se a minha voz e a minha pena vos confessassem todos os nós que nesta questão me desatastes, quem dos meus leitores seria capaz de me compreender? Por isto, o meu coração não cessará de vos honrar, com cântico de louvor, por tudo aquilo que não consigo exprimir com palavras. A própria mutabilidade das coisas mutáveis é capaz de tomar todas as formas em que se transfiguram as coisas mutáveis. O que é ela? Um espírito? Um corpo? Uma espécie de espírito ou de corpo? Se pudéssemos dizer, um certo nada, que é e não é, eis o nome que lhe daria. Mas tinha de existir de qualquer maneira, para poder tomar estas formas visíveis e complexas. Underline, 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 o 7 A criação do céu e da terra. Se a mutabilidade existia, donde provinha senão de vós, de quem todas as coisas recebem o ser, de qualquer modo que elas sejam? Tanto mais longe estão de vós Santo Agostinho, Confissões. 537 Quanto mais diferentes são de vós. Porém, tal distância não é espacial. Vós, pois, Senhor, que não sois, umas vezes uma coisa e outras, outra, mas o mesmo, sempre o mesmo, o Santo, 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 o Senhor Deus do Universo só 683, vós, no princípio que procede de vós e na sabedoria que procedeu de vossa substância, criastes alguma coisa do nada. Criastes, sim, o céu e a terra, sem os tirardes de vós. Do outro modo, seriam iguais ao vosso Filho unigênito e, por isto mesmo, iguais também a vós. Ora, de modo nenhum seria justo que fosse igual a vós o que não é da vossa substância. Nada havia, fora de vós,
com que os pudesseis criar, ó Trindade una e unidade trina. Do nada, pois, fizestes o céu e a terra, aquele, grande e esta, pequena, porque sois onipotente e bom para criardes tudo bom, um céu grande e uma terra pequena. Só vós existieis e nada mais. Deste nada fizestes o céu e a terra, duas coisas, uma perto de vós e outra perto do nada, uma que só a vós tem como superior e outra que nada tem inferior a ela. 683 Isaías 6, 3. Santo Agostinho, Confissões. 538 08 O princípio do mundo visível. Mas este céu do céu 684 pertence-vos, Senhor. A tierra que destes aos filhos dos homens para verem e toque a rei não era como agora vemos e tocamos. Era invisível e informe. Era um abismo sobre o qual não havia luz. As trevas cobriam o abismo 685, isto é mais do que se estivesse sem no abismo. Sim, porque este abismo das águas, agora visíveis, tem ainda nas suas entranhas uma espécie de luz, de algum modo sensível aos peixes e aos animais que se arrastam no fundo. Mas tudo isto era um quase nada, pois que ainda era absolutamente informe, porém já era um ser capaz de ter forma. Criastes, portanto, Senhor, o mundo, da matéria e informe 686. Criastes do nada este quase nada, donde, e pois, fizestes as grandes coisas, que nós, os filhos dos homens, admiramos. 684 Salmo 113, 24. 685 Gênesis 1, 2. 686 Sabedoria 11, 17. Santo Agostinho, Confissões. 539 De fato, é verdadeiramente admirável este céu corpóreo, este firmamento que separa umas águas das outras, por vós criado no segundo dia, depois da luz, quaene do dissestes, faça-se, 687 e assim se fez. Chamaste céu ao firmamento, chamaste céu ao céu desta terra e deste mar que criastes no terceiro dia, dando uma forma visível à matéria informe que tinhas criado antes de haver dia. Já anteriormente a este, tinhas criado outro céu, que era o céu do céu, porque no princípio criastes o céu e a terra. Porém, esta mesma terra que destes o ser era matéria informe, por ser invisível e informe e por as trevas cobrirem o abismo. Desta terra invisível e informe, deste caos, deste quase nada, fizestes tudo aquilo de que é formado, ou não, o mundo mutável onde aparece esta mobilidade, na qual se pode sentir e medir o tempo. Este é feito das danças das coisas enquanto variam e se transformam as formas cuja matéria, como já disse, é terra invisível. Underline 687 Gênesis 1. Santo Agostinho, Confissões. 540 09 O caos transcende o tempo. E por isto, o Espírito, mestre do vosso servo 688, quando recorda que, no princípio criastes o céu e a terra, cala-se perante o tempo. Fique em silêncio perante os dias. O céu do céu, criado por vós no princípio, é, por assim dizer, uma criatura intelectual que, apesar de não ser coeterna convosco, ó Trindade, participa, contudo, da vossa eternidade. Conserva-se totalmente imóvel pela doçura que sente em vos contemplar na suprema felicidade. Sem movimento nenhum desde que foi criada, permanece sempre unida a vós, ultrapassando, por isto, todas as volúveis vicissitudes do tempo. Porém, este caos, esta terra invisível e informe não foi numerada entre os dias 689. Onde não há nenhuma forma nem nenhuma ordem, nada vem e nada passa e onde nada passa, não pode haver dias nem sucessão de intervalos de tempo. 688 Moisés, o autor inspirado do Gênesis. N.D.T. 689 quer dizer, Moisés, no Gênesis, ao descrever, por dias, a criação do universo, em nenhum deles se refere expressamente à criação desta matéria informe. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões.
541:10 Invocação à verdade. Ó verdade, luz deu meu coração. Não me falem as minhas trevas. Por elas me deixei escorregar e me obsurreci. Mas, mesmo no fundo desse abismo, sim, desse abismo, vos amei. Errei, mas recordei-me de vós. Ouvi atrás de mim a vossa voz a me exortar que voltasse. Porém, dificilmente podia ouvi-la, por causa do tumulto dos turbulentos. Agora, ardente e anelante, volto à tua frente. Ah, ninguém me impeça. Beberei e assim viverei. Oxalá eu não seja a minha própria vida. Por minha culpa, mal vivi, causei-me a morte. Em vós revivo. Falai, conversai com Isgol. Acreditei nos vossos livros, cujas palavras encerram grandes mistérios. Underline, 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 underline 11 Revelastes-me. Já dissestes, Senhor, com voz forte, aos meus ouvidos interiores, que sois eterno e que sois o único que poesse Santo Agostinho, Confissões. 542 Sui a imortalidade 690, pouco é não mudais sob o aspecto de forma ou de movimento. A vossa vontade não varia com o tempo, porque uma vontade mutável não pode ser imortal. Vejo claramente esta verdade na vossa presença. Peço-vos que a veja cada vez mais claramente que, debaí show das vossas asas, persista com sobriedade neste conhecimento. Outro sim, dissestes, Senhor, com voz forte, aos meus ouvidos interiores, que todas as naturezas e substâncias que não são o que vós sois, mas existem, foram criadas por vós. Só não veio de vós o que não existe, bem como o movimento da vontade que se afasta de vós, ser supremo, para se rebaixar ao menos ser, porque tal movimento é delito e pecado. Dissestes-me que nenhum pecado vos prejudica ou perturba a ordem do vosso império, no sumo como no ínfimo. Vejo claramente esta verdade na vossa presença. Peço-vos que a veja cada vez mais claramente que, tegido pelas vossas asas, persista com sobriedade neste conhecimento. 691 Timóteo 6, 16. Santo Agostinho, Confissões. 543 Ainda dissestes, com voz forte, aos meus ouvidos e interiores, que aquela criatura cujo deleite sois vós também não é coeterna convosco. Dissestes que ela goza de vós em castidade firme e perseverante, que nunca mostra em parte nenhuma a sua mutabilidade natural, que vos tem sempre presente e se conserva sempre unida a vós com todo o afeto, que não tem nada a esperar do futuro, nem fatos passados a recordar, que enfim, não varia com as vicissitudes nem se distende no tempo. Se tal criatura existe, ó, como é feliz por estar unida à vossa felicidade, tendo-vos como seu eterno abiador e iluminador. Nada encontro que mais naturalmente se possa chamar céu do céu que pertence ao Senhor, do que a vossa habitação, que contempla as vossas delícias sem nenhum defeito que arraste para outra parte. Ela é alma pura entranhadamente unida, por um laço de paz, aos santos espíritos, cidadãos da vossa cidade, situada no céu que está acima do nosso céu. Se a alma que peregrinou longe de vós já teve sede de vós, se as suas lágrimas foram para ela o pão, do todos os dias lhe perguntam, onde está o teu Santo Agostinho, Confissões. 544 Deus 691, se pede e busca unicamente a graça de habitar em vossa casa todos os dias durante toda a sua vida 692. E quem é a sua vida senão vós? Que são os vossos dias não a vossa eternidade ou que são os vossos anos que não acabam em razão de ser de sempre o mesmo? Essa alma compreenda, se pode, como é que sois eterno, inteiramente superior a todos os tempos. Vossa casa, que nunca se afastou de vós, apesar de não ser eterna como vós, não sofre as vicissitudes do tempo, pelo fato de vos estar incessante em mente unida. Vejo claramente esta verdade na vossa presença. Peço-vos que a veja cada vez mais claramente que, protegido pelas vossas asas, persista com humildade neste seu conhecimento. Não sei que informidade vejo nas mudanças das últimas e ínfimas criaturas.
E quem o poderá dizer senão aquele que, com suas imaginações, divaga e se revolve nas frivolidades do coração? 693 Quem, senão este, me ousará dizer que a informidade poderia significar as vícies? E 691 Salmo 41, 3 e 4 11. 692 Salmo 26, 4. 693 Para melhor compreensão desta passagem, veja-se Livre 12, Capitão 6, onde se descreve como Santo Agostinho imaginava a matéria informe sob formas hediondas e horríveis. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 545 Tudes do tempo, contanto que todas as formas diminuíssem e se consumissem, ficando só esta massa informe, que faz com que todas as coisas se mudem e se transformem, ora numa, ora noutra forma. Esta hipótese é absolutamente impossível, porque não há tempo sem variedade de movimentos, nem havia arriedade alguma onde não há nenhuma forma. Underline, 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 underline 12 Duas criaturas prescindem do tempo. Enquanto mo permitistes, meditei, ó meu Deus, nestas verdades. Durante elas estimulastes-me a bater à porta e abristes-ma. Ora, após essas reflexões encontrei duas criaturas que não estão sujeitas ao tempo, apesar de nenhuma delas vos ser coeterna. Uma, de tal modo é formada que goza da vossa eternidade e imutabilidade, sem nunca cessar de vos contemplar nem sofrer intervalo de mudança alguma, ainda que seja mutável por natureza. A outra é tão informe, que não pode mudar de forma nem no movimento nem no estado de repouso. É-lhe impossível e é estar sujeita ao tempo. Mas não permitistes que ficasse N. Santo Agostinho, Confissões. 546 Forme porque, antes de qualquer dia, criastes no princípio o céu e a terra, as duas criaturas a que me referia. Mas terra estava invisível e informe e as trevas se cobriam a face do abismo. Estas palavras insinuam a ideia de matéria informe 694, para se instruírem gradualmente aqueles que não podem conceber que uma coisa possa ser privada de toda a espécie de forma, sem estar, contudo, reduzida a nada. Desta matéria informe é que nasceriam este outro céu e esta outra terra visível e organizada, esta água cristalina e enfim, tudo que na criação do mundo foi feito em dias sucessivos, como se recorda na Bíblia. Com efeito, todas estas criaturas estão de tal modo constituídas que, devido às mudanças ordenadas dos movimentos e das formas, se realizam nelas alternâncias dos tempos. Underline, 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 underline 3 Interpretação das primeiras palavras bíblicas. 694 O texto latino diz informidade em vez de matéria informe. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 547 No princípio criou Deus o céu e a terra, porém era invisível e desorganizada e as trevas cobriam a face do abismo. 695 Quando ouço, ó meu Deus, estas palavras da Escritura e noto que não se faz referência ao dia em que os cria SDTs, interpreto-as deste modo. O céu do céu é o céu intelectual, onde a inteligência conhece simultaneamente não por partes, nem por enigmas ou como em espelho, mas inteiramente, com toda a clareza, face a face. 696 Conhece, não agora uma coisa, logo outra, mas, como já disse-se, simultaneamente, sem vicissitude de tempo. A terra invisível e desorganizada é a massa informe, sem aquela alternância de tempo que costuma fazer com que as coisas tenham ora isto, ora aquilo, porque onde não há forma, também não existe isto e aquilo. Sem mencionar o dia, diz a vossa Escritura, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Sobre estes dois elementos, céu e terra, o primeiro formado desde o princípio e o segundo inteiramente informe, eis a minha opinião. Céu significa o céu do céu e terra quer dizer a terra invisível e desorganizada. Por isto, a Escritura cresce em 695 Gênesis 1, 696 Nestas expressões nota-se a influência de São Paulo, 1 Coríntios 13, 12, que usa semelhante linguagem para descrever a felicidade dos eleitos. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 548 Tou imediatamente a que terra se referia.
Já ao narrar que no segundo dia foi criado o firmamento que se chama céu 697, dá a entender a que céu se referia antes, quando não mencionou o dia. Underline, 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 underline 14 A profundeza da Escritura. Ó, que admirável profundeza das vossas palavras! Como a sua face nos acaricia como as crianças! Ó, que admirável profundeza, ó meu Deus, que admirável profundeza! Atemoriza nos lançar os olhos para ela, por ter amor de respeito e por temor de amor. Odeio com veemência os seus inimigos. Ó, se os matasseis com uma espada de 2 gumes 698, para que desaparecessem. O meu desejo era vê-los morrer para eles mesmos, a fim de viverem para vós. Outros então se apresentam, não como críticos, mas como panegíristas do Gênesis. Dizem eles, o Espírito de Deus, que, por meio de seu servo Moisés escreveu estas palavras, não quis de maneira nenhuma lhes dar esse 697 Gênesis 1, 698 Salmo 149, 6. Santo Agostinho, Confissões. 549 Sentido com que o interpreta, mas este outro que nós lhe damos. Eis, ó Deus de todos nós, a resposta que dou a esses intérpretes, tomando-vos por árbitro. Underline, 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 underline 15 Em discussão. Atrever-vos-eis a apontar como falso que a verdade, com voz clara, comunica ao ouvido da minha alma, acerca da verdadeira eternidade do Criador? Direis que a sua substância nunca varia com o tempo nem jamais a sua vontade prescinde da sua substância? Deste princípio se deduz que Deus não quer ora isto, ora aquilo, mas que o que uma vez quis, simultaneamente para sempre o quer. Não pode querer repetidas vezes nem querer agora uma coisa e logo outra, nem querer depois o que antes não queria ou deixar de querer o que queria, porque tal vontade, sendo mutável, não é eterna, ora, o nosso Deus é eterno. Mais ainda, essa voz que fala ao ouvido interno da minha alma me declara que a expectação das coisas futuras passará a ser intuição, quando se cumprirem. A sua Santo Agostinho, Confissões. 550 Intuição se transformará em memória, depois de se realizarem. Mas todo pensamento que assim varia, é mutável e o mutável não é eterno. Ora, o nosso Deus é eterno 699. Condensam e reunindo todas estas verdades, deduzo que o meu Deus, o Deus eterno, não criou o mundo por um novo ato de vontade e que nem a sua ciência pode sofrer alguma transição. Que me respondeis, ó contraditários? São falsas estas coisas? Não, respondem. Então o quê? Porventura é falso que toda criatura revestida de forma ou toda matéria capaz de forma só existem por aquele que, por ser o ente supremo, é soberanamente bom? Também não, dizem eles. Então, o que negais? Talvez o que afirmei da existência de uma criatura sublime unida ao Deus verdadeiro e verdadeiramente eterno, por um amor tão puro. Esta, apesar de não lhe ser coeterna, não pode se separar dele nem derivar para a variedade ou vicissitude do tempo, mas descansa apenas na contemplação da sua verdade. 699 Confronte com o Salmo 47, 15. Deus é grande, nosso Deus dos séculos eternos. Santo Agostinho, Confissões. 551 Esta criatura, amando-vos quanto vós lhe mandais, não se afasta de vós para si mesma, porque vós, ó meu Deus, lhe mostrais a face e a saciais. Ela é a casa de Deus 700, morada que não é terrena e nem sequer formada de matéria celeste ou corpórea, mas espiritual e participante da vossa eternidade, porque permanece eternamente imaculada. Vós a fundastes pelos séculos dos séculos. Fichastes-lhe uma ordem que não passará jamais 701. Porém, essa habitação não vos é coeterna, ó meu Deus, porque teve princípio. Foi criada. É certo que, antes dela, não descobrimos o tempo, porque a sabedoria foi criada antes de todas as coisas 702. Não me refiro, é claro, àquela sabedoria de que vós, ó meu Deus, sois Pai e que é coeterna convosco, igual a vós,
pela qual todas as coisas são criadas e em cujo princípio fizestes o céu e a terra, mas simplesmente a esta sabedoria criada, quer dizer, a esta natureza intelectual que é luz pela contemplação da luz e é chamada também sabedoria, ainda que criada. 700 Gênesis 28, 17, 701 confronte com o Salmo 148, 6. Tudo estabeleceu pela eternidade dos séculos, fixou-lhes uma lei que não será violada. 702 Eclesiástico 1, 4. Santo Agostinho, Confissões. 552 Porém, a diferença que há entre a luz que ilumina e a luz iluminada é tão grande como a que separa a sabedoria criadora da sabedoria criada ou como a que distingue a justiça justificante da justiça feita em nós pela justificação. Nós somos também chamados à vossa justiça. Diz um vosso servo, para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. 703. Portanto, antes de tudo, criastes uma sabedoria CRIA de espírito racional e intelectual que habita na vossa cidade. Esta última é nossa mãe, que está lá no alto, livre e eterna nos céus. 704 Em que céus, senão nos céus dos céus que vos louvam, por serem o céu do céu que pertence ao Senhor? Se não encontramos o tempo antes desta sabedoria, por ter sido também criada antes de todas as coisas e exceder a criação do tempo, então é evidente que existe desde ela a eternidade do Criador. Deste, recebeu a origem, não no tempo, porque ainda não existia, mas na sua própria condição de ente criado. A sabedoria criada procede, portanto, de vós, ó meu Deus, apesar de ser inteiramente diferente de vós e de ser 703 2 Coríntios 5, 21, 704 Gálatas 4, 26. Santo Agostinho, Confissões. 553 Doutra natureza. Não encontramos o tempo, não só antes dela, mas nem sequer nela, porque é suscetível de contemplar eternamente a vossa face, sem jamais dela se apartar, se tornando, assim, inacessível a toda variação. Contudo, é-lhe inerente a mesma mutabilidade que a tenebreceria e enregelaria, se não vos estivesse unida por um grande amor, brilhando sempre como a luz do meio-dia e refervendo ao contato do calor que de vós recebe. Ó casa resplandecente e pura! Amei a tua beleza e o lugar da habitação da glória do meu Senhor, que te criou e possui. Por ti suspiro no meu exílio, pedindo ao teu a dor que também me possua dentro de ti, porque bem a mim me criou. Andei errante como a ovelha garrada, mas espero ser reconduzido, para dentro de ti, aos honros de aquele que é o meu pastor e teu arquiteto. Que me respondeis, ó contraditores e meus interlocutores? Que podeis me responder, se acreditais em Moisés, o piedoso servo de Deus, e nos seus livros, oráculos do Espírito Santo? Não é esta casa de Deus, que, apesar de não ser coeterna com Deus, é, a seu modo, eterna nos céus, onde procurais as vicissitudes dos pois, mas em vão, porque as não podeis encontrar. Ela transcende toda a extensão e todo o espaço volúvel do Santo Agostinho, Confissões. 554 Tempo. A sua felicidade consiste em estar sempre unida a Deus. É certo, eles dizem. Então, qual destas verdades proclamadas ante o meu Deus pelo meu coração, quando escutava no seu interior a voz dos seus louvores, podeis apontar como falsa? O ter afirmado que a matéria era informe e que nela não podia haver ordem, porque não tinha forma. Mas olhai que onde não havia ordem também não podia haver vicissitude de tempo. Mas este quase nada, visto não ser um nada absoluto, provinha, é certo, aquele de quem nasce tudo que de qualquer modo existe. Também não te contestamos isto, respondem eles. Underline, 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 16 adversários rejeitados. Quero, ó meu Deus, conversar um pouco, na vossa presença, só com aqueles que reconhecem como verdadeiras todas estas iluminações que a vossa verdade não esconde ao meu espírito. Os outros, que a negam, ladrem para aí quanto conhecerem, até enrouquecerem. Pela minha parte, esforçar, Santo Agostinho, Confissões.
555 Me-ei por persuadir-los a que acalmem e deem acesso em seus corações, às vossas palavras. Se recusarem e me repelirem, peço-vos, ó meu Deus, que não sejais surdo aos meus rogos. Falai ao meu coração a linguagem da verdade, pois só vós assim falais. Deixá-lo se for a soprar o pó e a levantar a terra contra os próprios olhos. Entrarei no recinto do coração e cantar-vos-ei hinos de amor, o luçando inefáveis gemidos, neste lugar do meu desterro, recordando Jerusalém, minha pátria e mãe, e para vós, que sois o seu rei, o seu iluminador, o seu pai, defensor esposo, as suas castas e perpétuas delícias, a firme alegria, numa palavra, todos os bens inefáveis, porque sois um único, sumo e verdadeiro bem. Não me apartarei de vós enquanto não me reunirdes todas as partes do meu ser, dispersas e deformadas, para que assim, ó meu Deus e misericórdia minha, me conformeis e estabeleçais na paz desta mãe tão amada, a Jerusalém celeste, onde estão as primícias do meu ESPI e rito e donde me vêm estas certezas. A todos aqueles que não têm como falsas todas estas verdades, pelo contrário, as veneram conosco elevando ao cume da autoridade a vossa sagrada escritura, dita já, em parte, por Moisés e que não obstante nos contradiz Santo Agostinho, Confissões. 556 Em alguns pontos, dirijo estas palavras, ó meu Deus, sede vós o árbitro entre as minhas confissões e as contradições deles. Underline, 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 underline 17 opiniões diversas. Dizem eles, apesar de as tuas afirmações serem verdadeiras, contudo, não era isto que Moisés queria significar quando disse, por inspiração do Espírito Santo, no princípio criou Deus o céu e a terra 705. Com a palavra céu não quis exprimir esta criatura espiritual ou intelectual que sempre contempla a face de Deus, nem com o vocábulo terra quis significar a matéria informe. E então? Moisés quis exprimir precisamente o que nós afirmamos. Foi isto que ele declarou com tais palavras, respondem eles. Isto, o quê? Com as palavras céu e terra quis primeiramente significar, numa expressão breve e resumida, todo este 705 Gênesis 1. Santo Agostinho, Confissões. 557 Mundo visível, para depois classificar, pela enumeração dos dias, ponto por ponto, tudo o que ao Espírito Santo agradou enunciar assim. Moisés se dirigia a pessoas que constituíam um povo rude e carnal. Por isto, julgou oportuno lhes revelar só as obras visíveis de Deus. Portanto, os meus adversários concedem-me que, por terra invisível e desorganizada e tenebroso abismo, os princípios de que foram sucessivamente criadas as coisas visíveis que todos conhecem, posso, sem perigo de contradição, entender a matéria informe de que falei. E se alguém disser que este caos e esta informidade da matéria foram sugeridos primeiramente sob o nome de céu e terra, por ter se fundado e aperfeiçoado nestes dois elementos o mundo visível, que se costuma designar por céu e terra, com todas as naturezas que nele tão raramente aparecem? E se alguém propuser a hipótese de que as naturezas visíveis, da terra, e as invisíveis, do céu, não se chamam impropriamente céu e terra e que, portanto, todos os reis criados por Deus na sabedoria, isto é, no princípio estão compreendidos igualmente nestes dois vocábulos. Porém, como não foram feitos da mesma substância de Deus, mas tirados do nada e porque não são a mesma Santo Agostinho, Confissões. 558 Coisa que Deus, todos estão sujeitos a certa mutabilidade, quer permaneçam como a eterna casa de Deus, quer mudem, como a alma e o corpo humanos. A matéria, comum a todas as coisas visíveis e invisíveis, até então informe, mas certamente suscetível de fórmia, donde se fariam o céu e a terra, isto é, as duas criaturas já formadas, a invisível e a visível, foi designada pelas expressões de terra visível e desordenada e trevas sobre o abismo. Há apenas uma distinção a fazer. Por terra invisível e desordenada se entende a matéria corporal antes de ser qualificada pela forma, e por trevas sobre o abismo se entende a matéria espiritual antes de Deus lhe reprimir aquela imoderação fluida e antes de iluminá-la com a sabedoria. Outro, se quiser,
ainda pode defender esta opinião, as palavras céu e terra, que se leem no Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, não deseja não as naturezas invisíveis ou visíveis já perfeitas e formadas, mas sim matéria informe. Significada nesses termos, esta matéria seria o princípio dos seres que haviam de se formar e criar, porque estes já nela existiam confusamente, se bem que ainda não diferenciados pelas qual ia Santo Agostinho, Confissões. 559 idades e formas. Ora, esses seres dispostos por suas ordens se chamam céu e terra, uma, criatura corporal e o outro, espiritual _____________, 18 interpretações legítimas. Ouvidas e consideradas todas estas teorias, quero evitar questões de palavras que para nada servem, senão para a confusão dos ouvintes. Porém, a lei é boa para edificação, se usa legitimamente, porquanto a lei tem por fim o amor, nascido de um coração puro, de uma consciência reta e de uma fé sincera. 706. Nem se devem esquecer os dois preceitos em que o nosso mestre resumia toda a lei e os profetas. 707. Ora, se eu confesso ardentemente estes preceitos, ó meu Deus, luz dos meus olhos na escuridão, que me interessa que se deem sentidos diferentes àquelas palavras, se todos são verdadeiros? Sim, que me interessa que outro tenha uma opinião diferente da MI 706 1 Timóteo 1, 5 e 8, 707 Mateus 22, 40. Santo Agostinho, Confissões. 560 se julga ser este o verdadeiro pensamento do escritor 708? Nós todos que o lemos nos esforçamos por indagar e compreender o pensamento do autor. Quando temos por verídico, não ousamos lhe imputar, como dito por ele, nada do que sabemos ou julgamos ser falso. Contanto que cada um se esforce por interpretar bem as passagens da Sagrada Escritura conforme a ideia daquele que as escreveu, que mal há em interpretá-las noutro sentido, se vós, ó luz de todas as mentes sinceras, não mostrais como verdadeiro. Que mal há nisso, se o autor que lemos só teve em vista a verdade, apesar de não ter dado ao texto este segundo sentido. 19 interpretações únicas. 708 de Moisés, a quem Santo Agostinho atribui a autoria do Gênesis. N. do T. 709 Santo Agostinho, no livro 13 das Confissões, interpretará alegoricamente os primeiros versículos do Gênesis. Neste livro 12, procura fazer exegese literal, o que nem sempre consegue, fugindo por vezes para a exegese alegórica. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 561 É verdade, Senhor, que criastes o céu e a terra. É verdade que o princípio é a vossa sabedoria em que criastes todas as coisas. 710. É também verdade que este mundo visível se compõe de duas grandes partes, o céu e a terra, breve síntese de todas as naturezas criadas e constituídas. É ainda verdade que tudo que é mutável apresenta ao nosso pensamento o conceito de uma massa informe, capaz de tomar forma, de se mudar ou de se transformar. É verdade que um ser, de si mutável, se está inerente a uma forma imutável, não pode se mudar nem se submeter ao tempo. É verdade que a massa informe, que afinal é quase o nada, não pode sofrer as alternâncias do tempo. É verdade que a matéria, de que se faz uma coisa, pode já ter, se assim podemos nos exprimir, o nome do objeto que dela resulte. Portanto, também se pode amar céu e terra aquela matéria informe donde foram criados o céu e a terra. É verdade que, de todas as coisas revestidas de forma, nada se aproxima mais do informe do que a terra e o abismo. 710 Confronte com o Salmo 103, 24. Santo Agostinho, Confissões. 562 É verdade que vós, do qual procedem todas as coisas. 7:1, fizestes não só o que foi criado e formado, mas também o que é criável e formável. Finalmente, é verdade que tudo que se forma do informe é, no princípio, informe e só depois é que recebe forma. Underline, 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 underline 20 interpretações arbitrárias. A todas estas verdades,
de que não duvida nenhum daqueles que de vós recebeu a graça de vê-las com o olhar íntimo da alma, crendo firmemente que o vosso servo Moisés falou em espírito de verdade, a quem lhes dê esta interpretação, as palavras no princípio. Deus fez o céu e a terra querem dizer que Deus criou, no seu verbo, que lhe é coeterno, o mundo racional e sensível ou espiritual e corporal. Outro diz, no princípio, Deus fez o céu e a terra, isto é, Deus criou, no seu verbo, que lhe é coeterno, toda 711 1 Coríntios 8, 6. Santo Agostinho, Confissões. 563 Essa massa do mundo corpóreo, com tudo que ele coene, tem de realidades manifestamente conhecidas. Outro afirma, no princípio, Deus fez o céu e a terra, quer dizer que Deus fez no seu verbo, que lhe é coeterno, a matéria informe das criaturas espirituais e corporais. Sustenta outro, no princípio, Deus fez o céu e a terra significa que Deus criou no seu verbo, que lhe é coeterno, a matéria informe da criatura corporal, onde então, residiam confundidos o céu e a terra, que agora vemos já diferenciados e moldados nesta grande estrutura do mundo. E ainda outro, no princípio, Deus fez o céu e a terra quer dizer que Deus, quando começou a atuar e a operar, criou a matéria informe que em si continha confusamente o céu e a terra, que agora nos surgem e aparecem já formados, com tudo que neles existe 712. Underline, 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 underline 21 segundo versículo do Gênesis. 712 No princípio, Deus fez o céu e a terra se interpreta modernamente assim, no começo, antes do início dos tempos, Deus, Elohim, tirou do nada o céu e a terra, que não eram massa caótica, mas já eram um mundo organizado. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 564 Do mesmo modo, pelo que pertence à interpretação das palavras que vem a seguir entre as muitas opiniões verdadeiras, uns escolhem esta, as palavras. A terra era invisível e em desordem e as trevas estavam sobre a face do abismo 713 significam que aquela massa corpórea que Deus fez era ainda a matéria informe das coisas corpóreas, sem ordem nem luz. Outros dizem, a terra era invisível e sem ordem e as trevas estavam sobre a face do abismo, quer dizer que tudo que se chama céu e terra era ainda matéria e forme tenebrosa de onde haviam de sair o céu corpóreo e a terra também corpórea, com tudo que neles existe, apreendido pelos nossos sentidos corporais. Outros optam por esta interpretação, a terra era invisível e sem ordem e as trevas estavam sobre a face do abismo, significa que tudo que se chamou céu e terra era ainda matéria informe e tenebrosa, donde haviam de sair o céu inteligível, ou, por outras palavras, o céu do céu, e a terra, que era toda a natureza corpórea, entendendo igualmente sob este nome o céu material dessa matéria haviam de sair todas as criaturas invisíveis e visíveis. 713 Gênesis 1, 2. Santo Agostinho, Confissões. 565 Outros propõem, com as palavras da terra era invisível e sem ordem e as trevas estavam sobre o abismo, não quis a Escritura chamar céu e terra a essa massa informe, pois ela já existia. Dessa massa informe chamada terra invisível e desorganizada e abismo tenebroso, Deus criou o céu e a terra, ou seja, as criaturas corporais e espirituais, como foi dito anteriormente ao se afirmar que da matéria informe Deus criará o céu e a terra. Outros dizem, a terra era invisível e é sem ordem e as trevas estavam sobre o abismo, que significa que essa massa informe já era a matéria de que Deus, como diz a Escritura anteriormente, formou o céu e a terra ou, por outros termos, toda esta massa corpórea do mundo, dividida em duas grandes partes, a superior e a inferior, com todas as criaturas nelas existentes, que conhecemos e de que nos servimos 714. Underline, 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 underline 22 Objeções. 714 O segundo versículo do Gênesis se traduz assim modernamente, a terra era vazia e deserta e as trevas estavam por cima do oceano e o Espírito de Deus se inclinava por cima das águas. Santo Agostinho adotou a tradução incorreta dos 70, a terra era invisível e em desordem etc. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 566 Poderia alguém tentar opor,
as duas últimas opiniões, esta objeção: se não quereis dar o nome de céu e terra a esta matéria enorme, havia, portanto, alguma coisa que Deus não tinha feito de que formou o céu e a terra, visto que a Escritura não relatou que Deus tivesse feito essa matéria, a não ser que a queiramos compreender na designação de céu e terra ou no simples nome de terra quando se diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E assim, ainda que nos agrade chamar matéria informe a que é designada por estas palavras que se e gen, a terra era invisível e sem ordem, contudo, por terra não devemos entender outra lei da que Deus fez conforme ao que está escrito: fez Deus o céu e a terra. Os que quiserem sustentar estas duas opiniões que pus em último lugar ou qualquer delas, responderão, ao ouvir estas palavras, dizendo: não negamos, na verdade, que esta matéria enorme tenha sido feita por Deus, de quem descem todas as coisas tão excelentes. 7:15. Com efeito, dizemos que o que foi criado e formado é um bem maior, assim como também 715 confronte com Tiago 1:17. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes. Santo Agostinho, Confissões. 567. Confessamos que o que é meramente criável e formável constitui um bem menor, mas enfim, o bem. Muito embora a Escritura não ateste que Deus fez esta massa informe, muitas outras coisas há de que ela também não fala, como dos querubins, dos serafins e dos espíritos que o apóstolo claramente denomina tronos, dominações, potestade. 7:16, embora seja manifesto que Deus os criou. E, se tudo se quer compreender nas palavras fez o céu e a terra, que dizer então das águas sobre que pera vê o Espírito de Deus. 7:17. Se tudo pretendemos compreender na palavra terra, como é que no nome da terra se pode conceber a matéria informe, quando vemos tanta beleza no mar? Se aquela realmente lá está compreendida, por que é que está escrito que dessa massa informe foi formado o firmamento que se chamou céu, sem se declarar que também assim foram formadas as águas, que, longe de serem informes e invisíveis, contemplamos em caudais tão lindos? Se receberam esta formosura quando Deus disse: reúnam-se as águas que estão debaixo do 716 confronte com Colossenses 1:16, 717 Gênesis 1:2. Santo Agostinho, Confissões. 568. Firmamento. 7:18. E se as embelezou ao reuni-las, que dizer das águas que estão sobre o firmamento? Se fossem ainda informes, não teriam recebido um lugar tão honroso. Nem está escrito com que palavras foram formadas. Ora, não repugna a fé sã nem a inteligência clara que o Gênesis passasse em silêncio alguma coisa das que Deus criou, nem ousa nenhuma doutrina séria sustentar que as águas são coeternas com Deus, pelo fato de as ouvirmos mencionadas no livro do Gênesis, embora sem referência ao dia em que foram criadas. Logo, por que motivo não entendemos, como nos ensina a verdade, que esta massa informe amada pela Escritura terra invisível, desorganizada e abismo tenebroso, a fez Deus do nada e que, por isto, não lhe é coeterna, ainda que a narração bíblica deixe de relatar o momento preciso em que foi criada. Underline, 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 underline 23. Duas espécies de questões. 718. Gênesis 1:9. Santo Agostinho, Confissões. 569. Tenho ouvido e meditado estas teorias, segundo me permite a debilidade do meu entendimento. Eu vou-la confesso, meu Deus, se bem que a conheceis. Vejo que duas espécies de questões podem se originar quando uma coisa é enunciada por intérpretes fidedignos. Uma é sobre a veracidade das afirmações em si mesmas, outra, se eles, os intérpretes, estão em desacordo com a intenção do que as enuncia. Uma coisa é inquirir a verdade sobre a criação e outra, procurar saber o que Moisés, egrégio confidente da vossa fé, quis significar a quem o leu ou escuta. Quanto ao primeiro problema, afastem-se de mim todos os que têm como verdadeiras essas suas falsidades. Quanto ao segundo, retirem-se também da minha censos que atribuem essas falsas doutrinas a Moisés como tendo sido proferidas por ele. Posso eu associar-me e deliciar-me em vós, Senhor, com aqueles que se alimentam com a vossa verdade, na amplidão do amor. Aproximemo-nos simultaneamente das palavras do vosso livro,
procurando nelas o sentido genuíno do vosso pensamento, segundo a intenção do vosso servo, por cuja pena as revelastes. Santo Agostinho, Confissões. 570-24 Pensamento de Moisés. Entre tantas opiniões verdadeiras que ocorrem aos intérpretes destas palavras, compreendidas ora de uma maneira ora de outra, quem de nós encontrou verdade e sentido, de tal modo que possa determinar consegue o pensamento de Moisés e o significado das suas narrações? Com que segurança esse tal pode afirmá-lo como verdade, quer Moisés tenha pensado isto quer tenha pensado outra coisa? Eu, vosso servo, meu Deus eu vou-lo manifesto. Determinei consagrar-vos nestas páginas o sacrifício da minha confissão. Peço a vossa misericórdia que se realize este meu desejo. Senhor, eis que eu proclamo confiantemente que tudo, o visível e o invisível, foi criado por vós, no vosso verbo imutável. Mas posso eu dizer com a mesma certeza que foi esta e não outra, a intenção de Moisés, ao escrever, no princípio criou Deus o céu e a terra? Se bem que me convenço de que isto é certo na vossa verdade, não vejo, porém, qual fosse o pensamento do seu espírito, ao escrever tais palavras. Santo Agostinho, Confissões. 571 Pôde ele, de fato, se referir ao começo da criação, quando disse, no princípio. Pôde voluntariamente se genificar nesta passagem, por céu e terra, não uma natio res espiritual ou corporal, já perfeitamente constituída, mas uma e outra, ainda incipientes e informes. Vejo que verdadeiramente se pode afirmar qualquer destas opiniões, mas não vejo, com a mesma clareza, que sentido ele deu a estas palavras. Porém ou este grande homem, ao proferir tais expressões, lhe tenha dado um destes dois sentidos ou qualquer outro que eu não declarei, não duvido, contudo, de que ele tenha conhecido a verdade e de que a enunciou de um modo adequado. 25 A refutação. Ninguém mais queira me molestar, me dizendo, Moisés não pensou o que tu dizes, mas o que eu digo. Se alguém me dissesse, como sabes tu que esse sentido atribuído por ti às palavras de Moisés é autenticamente de Moisés, eu não deveria me incomodar e responderia Santo Agostinho, Confissões. 572 Talvez como acima o fiz ou responderia com algum desenvolvimento, se o meu impugnador fosse mais pertinaz. Mas quando alguém me declara, não pensou ele o que tu dizes, mas o que eu digo, sem, contudo, o contraditor negar a veracidade do que ambos afirmamos, então, ó meu Deus, ó veída dos pobres em cujo seio não pode haver contradição, derramai uma chuva de suavidades no meu ânimo, para que possa suportar tais pessoas com paciência. Não afirmam isto porque sejam muito espirituais ou porque leiam no coração do vosso servo que proclama, mas, sim, por serem soberbos. Não conhecem a opinião de Moisés, mas amam somente o próprio parecer, não por ser verdadeiro, mas por ser o deles. Se assim não fosse, estimariam igualmente a opinião dos outros quando é verdadeira, assim como eu estimo o que eles dizem, quando afirmam a verdade, por este motivo, já não é um bem exclusivo deles. Se amam essa opinião por ser a verdade, pertence-lhes a eles e a mim. É um bem comum, pertencente a todos os amantes da verdade. Quanto ao pretenderem que Moisés não pensou segundo a minha interpretação, mas segundo a deles, isto é o que eu não aceito. Ainda que assim fosse, a sua temeria Santo Agostinho, Confissões. 573 Dade não é concebida pela ciência, mas pela audácia, não é gerada pela clarividência, mas pelo orgulho. São terríveis os vossos juízos, Senhor, pois a vossa verdade não é minha nem de qualquer outro, mas de teu dos nós, a quem manifestamente convidais a participar dela. Admoestais-nos severissimamente a que a não que irramos ter como bem privativo, para que não nos priuemos dela. Efetivamente, quem reivindica só para si prio aquilo que ofereceis para desfrute de todos, quer do como particular o que é de todos, é repelido desses bens comuns para os seus, isto é, da verdade para mim tira. Com efeito, quem fala de si próprio mente 719. Ouvi,
Ó juiz ótimo, ó Deus que sois a mesma verdade, ouvi a minha resposta, dirigida a esse impugnador. Atendei. Digo diante de vós e dos meus irmãos que seguem legitimamente a lei cujo fim é o amor. 720. Escutai e vede, se vos apraz, o que eu lhes digo. Eis as palavras fraternas e pacíficas que lhes dirijo. Se ambos vemos que é verdade o que tu dizes e se ambos vemos que é verdade o que eu digo, onde, pergunto eu, o vemos nós? Nem eu, sem dúvida, o vejo em ti, nem tu em 719 confronte com. João 8, 44. Quando diz amém ira, fala do que lhe é próprio. 720 confronte com 1 Timóteo 1, 5. O fim do preceito é estabelecer o amor. Santo Agostinho, Confissões. 574 mas vemo-lo ambos na imutável verdade que está acima das nossas inteligências. Não discutindo nós da própria luz do Senhor nosso Deus, por que razão havemos de disputar sobre o pensamento dos outros, ao qual não podemos contemplar como se contempla a verdade imutável? Ainda que Moisés nos aparecesse e dissesse, este é o meu pensamento, nem assim o compreenderíamos, mas somente acreditaríamos nele. Por isto, ninguém se exalte contra outro, acerca do que afirmam as Escrituras 7:2:1 se esquecendo do preceito que manda amar o Senhor nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito e rito e ao nosso próximo, como a nós mesmos 7:2:2. Se não acreditarmos que tudo o que Moisés regia citou naqueles livros o pensou por causa destes dois preceitos do amor, faremos do Senhor um mentiroso, ao interpretarmos o pensamento do seu servo de modo diferente do que ele lhe ensinou. Entre tão grande número de opiniões verdadeiras que daquelas palavras se podem deduzir, vede já como é insensato afirmar imprudentemente a qual delas Moisés 721 confronte com 1 Coríntios 4, 6. Não ultrapassar o que está escrito e não ensoberbeçais tomando partido a favor de um e com prejuízo de outrem. 722 Mateus 22, 37 e 39. Santo Agostinho, Confissões. 575 Der o seu assentimento. Seria expor o amor a ofensas e a perniciosas contendas. Ora, por causa dele é que Moisés proferiu todas as palavras que procuramos interpretar. Underline, 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 underline 26 Se eu fosse o escritor do Gênesis. Ó meu Deus! Elevação da minha baixeza e descanso dos meus trabalhos, que ouvis as minhas confissões e me perdoais os pecados. Já que me ordenais que ame o próximo como a mim mesmo, não posso, contudo, crer que Moisés, vosso servo tão fiel, fosse cumulado de menos dons do que eu teria desejado e apetecido para mim, se tivesse nascido na cuidla época e me tivesse exposto em seu lugar, para distribuir a Escritura pelo ministério do meu coração e da minha língua. Ela, muito tempo depois, deveria ser útil a todas as pessoas, e com o seu prestígio e excelsa autoridade, deveria rebater, no mundo inteiro, as afirmações das doutrinas falsas e orgulhosas. Santo Agostinho, Confissões. 576 Quereria eu, se então estivesse em lugar de Moisés, pois viemos todos da mesma massa e o que é o ser humano, se não se lembrares dele. 723. Se eu fosse o que ele foi e vós me tivesseis encarregado de escrever o Gênesis, eu quereria receber de vós uma tal arte de expressão e uma tal modalidade de estilo que até esses que não podem compreender como é que Deus cria não se recusa a sem acreditar nas minhas palavras, por ultrapassarem as suas forças. Eu quereria que aqueles que já são capazes desta compreensão, se, acaso, refletindo, chegassem a qualquer outra doutrina verdadeira, a pudessem encontrar consignada nas poucas palavras do vosso servo. E se, à luz da verdade, a outro se representasse diferente opinião, eu desejaria que a pudesse também aí encontrar. Underline, 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 underline 27 O passarinho em plume. A fonte cujas águas se aglomeram num pequeno reservatório é depois mais abundante e fornece o caudal a diversos regatos para uma extensão mais ampla do que a 723 Salmo 8, 5. Santo Agostinho, Confissões. 577 De qualquer deles. Estes,
oriundos da mesma fonte, se espalham por muitos lugares. Assim, de modo idêntico, a narração do vosso D.S. Pensador, que havia de ser útil a todos os intérpretes de poucas e modestas palavras, faz deslizar correntes de verdade cristalina. Destas, cada um pode aurir a parte de verdade que é capaz, uns de uma maneira e outros de outra, para a desenvolverem em seguida por longos rodeios de expressão. Alguns, ao lerem ou escutarem as palavras da criação, supõem Deus como um ser humano ou como uma personagem dotada de uma estrutura imensa e que, por decisão nova e repentina, criou fora de si mesmo, como em lugares distantes, o céu e a terra, dois corpos gigantescos, um no alto e outro embaixo, nos quais estão contidas todas as coisas. E ao ouvirem, Deus disse, faça-se aquilo e logo foi feito. Supõem que são palavras que se começam e que acabam, que soam no tempo e que passam. Julgam que, imediatamente após o desvanecimento de tais palavras, começou a existir o que fora mandado que existisse. E, se por acaso têm alguma opinião diversa, igualmente se ressentem da baixeza humana. Santo Agostinho, Confissões 578. Mas estes são ainda como crianças, pois a sua debilidade se alimenta desta mínima espécie de palavras como quem se alimenta do seio materno. Com isto, a fé se fortifica nele salutarmente. Por ela, tem como certo e sustentam que Deus criou todas as naturezas as quais os seus sentidos descobrem numa variedade admirável. Mas se algum deles, desprezando a quase vulgaridade de vossas palavras e cheio de orgulhosa debilidade, se lançar fora do ninho onde fora criado, então, cairá miseravelmente. Vós, Senhor Deus, tende compaixão dele, para que os que passam pelo caminho não calquem aos pés esse passarinho implume. Enviai o vosso anjo. Ele o torne a colocar no ninho, para que assim a vizinha possa viver enquanto não souber voar. Underline, 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 underline 28. Multiplicidade de interpretações. Outros, para quem estas palavras da criação não são já um ninho, mas um vergel cheio de sombra, 10 cobrem nelas frutos escondidos e volitam cheios de alegria. E Santo Agostinho, Confissões 579. Cantam festivamente enquanto buscam e colhem esses frutos. Quando leem e ouvem palavras de Moisés, veem que a vossa eterna e estável subsistência, ó Deus, domina todos os tempos, passados e futuros, e por conseguinte, não há criatura temporal que não seja obra vossa. Veem que a vossa vontade, que se confunde convosco, criou as coisas, sem sofrer mudança alguma ou impulso que antes não estivesse nela. Com ato de vontade criastes todas as coisas, tirando de vós, não um môdulo que fosse a forma substancial de todos os seres, mas sim, tirando do nada uma matéria informe que não fosse igual a vós. A esta, dar-lhe-eis uma forma segundo a vossa imagem, recorrendo vós à vossa unidade, segundo a medida pré-estabelecida que coube a cada um dos seres na sua própria espécie. 724. Veem que todas as obras da criação são muito boas, quer permaneçam à volta de vós, quer, se afastando pouco a pouco para mais longe de vós, através do espaço e do tempo, sofram ou assumam variedades belas. Reconhecem estas coisas e se alegram à luz da 724 alusão à sua teoria do exemplarismo. Segundo esta, Deus realiza a criação pelas ideias exemplares, isto é, pelas imagens intelectuais dos seres, as quais subsistem em ele a eterno. N. do T. Santo Agostinho, Confissões 580. A vossa verdade, quanto às suas forças o permitem cá na terra. Outro, examinando o sentido destas palavras, no princípio criou Deus, reconhece por princípio a sábia idória, porque ela mesma no-lo diz. 725. Outro, considerando igualmente estas palavras, entende por princípio o começo de todos os seres criados. Para eles, Deus no princípio criou significa, Deus fez primeiramente. Então, entre aqueles que no vocábulo princípio entendem que Deus criou, na sua sabedoria, o céu e a terra, um crê que o céu e a terra designam a matéria de que o céu e a terra foram criados. Outro pensa que a expressão se aplica a naturezas formadas e distintas. Outro sustenta que pela palavra céu se designa a substância formada e espiritual e,
pelo vocábulo terra, a substância informe e corporal. Aqueles, porém, que entendem pelas palavras céu e terra a matéria ainda informe, com a qual se haviam de formar o céu e a terra, esses não são unânimes nesta mesma interpretação. Um pretende que dessa matéria hão de provir as criaturas inteligentes e sensíveis, outro julga que dela somente há de nascer uma certa massa. 725 João 8, 25. Santo Agostinho, Confissões. 581 Sensível e corpórea contendo, no seu volumoso seio, teodas as substâncias lúcidas e já visíveis. 726. Também não são concordes os que creem que, neste texto, se chama céu e terra as criaturas já dispostas e coordenadas. Um pretende que significa o mundo invisível e visível, outro, a natureza visível, na qual vemos o céu luminoso e a terra escura, com tudo o que neles há. Underline, 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 underline 29 Objeções e prioridade da matéria. Mas aquele que as palavras no princípio criou dá este mesmo sentido como se dissessem, primeiramente criou, este não tem outra possibilidade de entender com verdade céu e terra, senão significando, por estes vocábulos, a matéria do céu e da terra, isto é, a criação universal ou, por outros termos, a criação espiritual e material. Pois, se quisesse se referir ao conjunto da criação já formado, se poderia com razão lhe perguntar, se Deus criou isto em primeiro lugar, o que criou em seguida? 726 A Santo Agostinho não repugnava que houvesse matéria espiritual mais lúcida, mais transparente e mais fluida que a deste mundo. No livro inacabado de Gênesis, 4, 17, diz: pode-se entender por Espírito de Deus uma criatura vital em que este universo, o mundo visível e todos os corpos se contêm. N.T. Santo Agostinho, Confissões. 582 Depois do conjunto da criação nada mais encontrará que fosse criado e, por isto, há de ouvir com desprazer esta pergunta: como criou primeiramente aquilo, se nada criou depois? Quando, porém, afirma que, ao princípio, a matéria era informe e que depois adotara de uma forma, isto já não é absurdo, ainda que importe distinguir o que seja prioridade quanto à eternidade, ao tempo, ao apreço, à origem. Quanto à eternidade, por exemplo, Deus antecede de tudo. Quanto ao tempo, a flor antecede o fruto. Quanto ao apreço, o fruto antecede a flor. Quanto à origem, o som antecede o canto. Destas quatro afirmações, a primeira e a última que citei dificilmente se compreendem. As duas intermediárias, porém, se entendem com facilidade. Com F. É raro e difícil ao entendimento chegar a conhecer bem, Senhor, a vossa eternidade, a qual, permanecendo imutável, cria as coisas mutáveis e por isto é anterior a elas. Depois, quem tem a vista tão penetrante que possa, com a inteligência, distinguir, sem grande trabalho, de que maneira o som antecede ao canto? Santo Agostinho, Confissões. 583 Podemos chegar a compreendê-lo refletindo nisto: o som precede ao canto, porque o canto não é outra coisa senão um som que recebeu a sua forma. Ora, pode muito bem existir alguma coisa que ainda não tenha forma, mas esta nunca pode ser infundida naquilo que não existe. A matéria é assim anterior àquilo que dela se formou. É anterior, não porque fosse sua causa eficiente, pois ela também é antecipadamente criada. Nem a sua prioridade é de intervalo ou de tempo. Com efeito, não entra o amos em primeiro lugar sons informes, independentemente do canto, para em seguida os ligarmos e dispormos em forma de melodia, como manufaturamos a madeira de que se faz a arca ou a prata de que é fabricado o vaso. Estas substâncias precedem, por certo, no tempo, as formas das coisas que delas se fazem. No canto não é a esse e sim. Quando se canta, ouvimos o som, mas este não soa primeiro desarmoniosamente para em seguida receber a forma do canto. Com efeito, uma vez que o som tiver ressoado, já passou. Nem se encontrará dele qualquer coisa que, retomada, se possa coordenar pela arte. Por conseguinte, o canto é constituído pelo próprio som que é a sua matéria. Por isto, esta recebe uma forma para ser canto. Por Coene Santo Agostinho, Confissões. 584 Seguinte,
Como dizia, a matéria, o som, é anterior à forma que é o canto. A prioridade não se radica ao poder de ser e dar, pois o som não é artífice do canto, mas está subordinado à alma do cantor, ao ser emitido por um órgão corporal com o qual canta. Nem é anterior no tempo, pois é entoado conjuntamente. Nem é o primeiro da preferência, pois o som não é superior ao canto, visto que o canto não é somente som, mas também um som artístico. Mas é anterior na origem, porque o canto não é formado para que seja som, mas o som é formado para que seja canto. Com este exemplo, já se pode compreender como a matéria das coisas foi primeiramente criada e chamada céu e terra, porque dela foi formado o céu e a terra. Não foi criada primeiramente no tempo, porque as formas das coisas é que produzem o tempo. Ora, aquela matéria estava informe, a qual só depois de receber a forma se pôde observar juntamente com o tempo. Nem afinal se pode narrar alguma coisa acerca da matéria informe, se não se considera anterior ao tempo, se bem que, do valor e na estima, ela ocupa o último lugar, pois, sem dúvida, são melhores as coisas formadas do que as informes. Santo Agostinho, Confissões 585. A matéria informe é também precedida pela eternidade do Criador, que a fez para que fossem extraídas do nada as coisas 727. Underline, 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 underline 30. A concórdia. Nesta diversidade de pareceres verdadeiros, a miésima verdade faça nascer a concórdia. Que o nosso Deus tenha compaixão de nós, para que usemos legitimamente da lei, segundo o preceito que tem por fim o amor PRO 728. Por isto, se alguém me perguntar o que pensou acerca disto aquele vosso servo Moisés, não serão verdadeiras as palavras das minhas confissões, se vos não confessar que o ignoro. Sei, todavia, que essas opiniões são legítimas, excluídas as interpretações grosseiras, acerca das quais expus o meu parecer 729. São, porém, 727 as coisas informes, quanto ao tempo, não possuem ainda existência. Neste sentido, são nada. N do T, 728 confronte com 1 Timóteo 1, 8 e 5, 729. Nem a teologia, nem a exegese bíblica, nem a ciência sabem nos responder se Deus, quanto ao mundo sensível, criou tudo na forma perfeita ou se primeiro fez algo de onde todos os seres derivassem. No domínio científico, têm sido propostas diversas teorias. Uma delas é a de que Deus criou primeiro a energia na sua forma elementar de elétrons. Outra teoria afirma que Deus criou primeiro os átomos. R. Tolkien diz, a matéria evanescente se destrói e se transforma. Santo Agostinho, Confissões 586. Nos de grandes esperanças os que não temem estas palavras do vosso livro, humildemente sublimes e eloquiem, temem breves. Mas confesso que todos os que nestas palavras distinguimos e dizemos a verdade nos amamos uns aos outros. A vós, nosso Deus, fonte de verdade, nós vos amamos igualmente, se tivermos sede não de simples quimeras, mas da mesma verdade. E aquele vosso servo, cheio do vosso Espírito, por quem recebemos esta Escritura, reverenciemo-lo. Estejamos certos de que ele, ao escrever estas coisas por vossa revelação, teve em vista aquilo que nelas ressalta, principalmente a luz da verdade e o fruto da utilidade. Underline, 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 underline 31. Moisés e os diversos sentidos da Bíblia. Assim, quando alguém disser, Moisés entendeu e citou como eu, e outro replicar, pelo contrário, pensou seu, moeu, julgo que se dirá com mais piedade. Por que não quis ele antes expressar uma e outra coisa, se ambas são forma em luz em diversas radiações? Mais tarde, no seio dos espaços cósmicos, a luz edifica os átomos materiais a partir de si mesma. N do T, Santo Agostinho, Confissões 587 verdadeiras. Se alguém encontrar um terceiro e um quarto ou mais sentidos verdadeiros, por que não acreditaremos que todas estas interpretações Moisés as viu, por meio do qual o único Deus acomodou a Escritura Sagrada à inteligência de muitos que haviam de descobrir nela coisas verdadeiras e diferentes? Eu, sem duvidar,
digo com intrepidez, do fundo do coração, se eu elevado ao cume da autoridade escrevesse alguma coisa, preferiria fazê-lo de tal modo que as minhas palavras proclamassem tudo aquilo que alguém desse conceber de verdadeiro acerca dessas coisas. Cuireria antes isso do que por um só sentido autêntico, de tal forma claro, que excluísse os restantes cuja falsidade não pudesse me ofender. Assim, não desejo ser tão imprudente, meu Deus, que acredite que qualquer pessoa merecesse de vós tal graça. Moisés pensou e relatou, sem dúvida, ao escrever estas palavras, em tudo aquilo que de verdadeiro pudermos encontrar, em tudo aquilo que não pudemos encontrar ou que, até agora, não pudemos descobrir e que, não obstante, se pode achar nelas. Santo Agostinho, Confissões. 588-32 Senhor, inspirai-me. Enfim, Senhor, que sois Deus e não carne e sangue. Se o ser humano nem tudo pode ver completamente, porventura o vosso bom espírito, que há de me conduzir pelo caminho reto 730, pôde desconhecer quer das coisas que, por estas palavras, tensionáveis revelar aos leitores vindouros. Apesar de Moisés, por cujo meio foram pronunciadas, as não entender, senão um único sentido dos muitos verdadeiros. Se assim é, a interpretação que Moisés deu é mais elevada que as outras. Mas, Senhor, mostrai-nos essa interpretação ou aquela outra que seja verdadeira e que mais vos agrade, para que, patenteando-nos o mesmo sentido revelado ao vosso servo ou outro em conformidade com a ocasião em que essas palavras foram pronunciadas, nos alimenteis, para não nos deixarmos iludir com o erro. Vede, Senhor, Deus meu. Sim, vede eu vou-lo peço, quantas e quantas coisas escrevi sobre tão poucos versos 730 Salmo 142, 10. Santo Agostinho, Confissões. 589 culos. Deste modo, como terei forças e tempo suficiente para examinar todos os vossos livros? Por isto, permiti-me que seja mais breve ao enaltecer-vos neles e que, entre as muitas interpretações que me ocorrem e acerca das quais muitas outras poderão me ocorrer, eu escolha uma única, que seja verdadeira, boa e inspirada por vós. Deste modo serei fiel em vos confessar. Se exprimir o mesmo sentido que seguiu o vosso servo Moisés, eu a declararei perfeita e exatamente, pois devo me esforçar por isto. Se ainda não consegui, possa ao menos declarar o que a vossa verdade, pelas suas palavras, quis me dizer, a qual também inspirou a Moisés o que lhe aprouve. __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 _